Hoje a palestra será sobre as valquerianas. A gente vai falar um pouquinho do cuidado, do cultivo e alguma curiosidade. Não vai ser uma palestra muito específica, vai ser para nós leigos mesmo, né? Porque eu mesmo faz pouco tempo que comecei a cultivar. O Leandro Pires tem mais experiência porque ele vem de Goiás e é a terra delas lá, né? Vamos passar então. Bom, ela está distribuída em Goiás, Mato Grosso, Minas e São Paulo. Já a Nobilior, que é parente dela, está em Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Sul do Maranhão. A gente vai estar mostrando a diferença entre as duas espécies. Essas daí são as valquerianas in situ, que é no habitat natural. Como pode ver, ela recebe muita claridade do sol direto ali. Só lembrando que essas fotos foram tiradas pelo Leandro, lá em Goiás. Ele gostava muito de passear e tirar as fotos, mas não arrancar da natureza, tá? E é uma boa também para vocês verem que na natureza a flor não é perfeita. Elas são tortas, são comidas de bichinho, mas dá para a gente poder imitar na hora de cultivar nos vasos na casa da gente. Essa aqui está no cupim, também in situ. Essa também é uma outra foto que ele tirou. Essa aqui, curiosamente, ela tá na pedra. E as raízes bem compridas e soltas. Então ela não gosta, assim, para quem não gosta de planta que não fica com a raiz dentro do vaso, vai ter dificuldade, porque a valqueriana ela gosta de ficar assim, à vontade. Essas são partes da planta que são pseudobulbos e o pseudobulbo mal desenvolvido onde floresce. Porque como ela dá flor na época seca, ela não desenvolve um bulbo para poder florir nele. Ela desenvolve um semibulbo e a flor sozinha para não gastar muita energia da planta ali. Esse também é um outro exemplo de valqueriana in situ. Como vocês podem ver, no cerrado, as árvores elas tendem a ficar com os galhos para o lado, não crescem assim tão para cima como a gente está acostumado a ver aqui na nossa região. Por isso que a planta ela fica assim, ó. E é isso aqui que a gente tem que tentar imitar quando colocar ela em vaso, deixar ela sempre na horizontal. Aqui a gente relacionou um pouco das plantas assim que teoricamente são variedades de valqueriana que podem ser encontradas na natureza. Porém, assim, o próprio Leandro diz assim, que ele na natureza só viu a tipo. Então aqui a gente relacionou que tem a tipo, a alba, a semi-alba, a cerúlea, a concolor, vinicolor, suavíssima, suave, flâmia, albicens e rubra, que são variações de cor, tá? Aqui é a grande questão, né, Cláudia? A gente tentou fazer um resumo prático das diferenças entre a valqueriana e a nobilior, para que nós leigos aqui conseguimos assim de uma forma mais fácil distinguir o que é uma e o que é a outra. Então a gente fez um bate-pronto aqui, para o Leandro vai falando a valqueriana e eu vou falando as características da nobilior. Bom, a valqueriana pode dar um semibulbo com desenvolvimento pré-desenvolvido aqui a flor, ou dar a flor na base, na ponta do bulbo aqui. E o crescimento dela é bem tudo bagunçado, nunca é uma coisa padrãozinha, bonitinha, igual a Cetleia. Ela vai para um lado, para o outro, volta por baixo do cachepô, sai do outro lado, ela é bem bagunçadinha para crescer. Já a nobilior, ela tem um crescimento mais organizado, sempre para frente, na maioria dos casos. E na flor, você pode ver que o labelo dela tende a ser mais reto, mais plano, com uma manchinha pequena, claro, aqui, não dá uma mancha grande, é uma cor mais uniforme no labelo, com uma pequena mancha clara aqui. Aí no caso da nobilior, ela é bifoliada. Aqui já na nobilior, ela apresenta uma mancha grande, amarela, ela é bifoliada e nunca dá um semibulbo, ela sai só na base de um outro bulbo mais leve, ela não dá nem um semibulbo e nem uma haste na ponta do bulbo normal, sempre é uma haste solitária sozinha. E o enraizamento da valqueriana dá mais raiz do que na nobilior. Ela pode dar raiz em qualquer época do ano, mais no início do verão. Já na nobilior ela dá menos raízes.
tamanho, quantidade de raízes é menos no novilho do que na valqueriana. Ela sempre está dando muitas raízes. E na valqueriana também ela dá normalmente 2 flores, podendo chegar a 3. Tem uma também, depende do porte da planta. Já no novilho, ela normalmente dá 3, pode chegar a 4, talvez até 5, tem que dar mais flores na planta. Aqui a gente vai começar a falar um pouquinho das raízes, né? Os cuidados que a gente tem que ter com as raízes desse tipo de planta. Bom, a questão é sempre dar bastante arejamento nas raízes. Pode optar por um vaso de cerâmica, um substrato grosso, de secagem bem rápida e bem drenado, com pedra no fundo, ou carvão, ou isopor. Pode ser no tronquinho, que é o caso desse aqui, que depois eu vou estar mostrando quando ele analisar, que eu amarrei aqui ontem, vou mostrar o exemplo depois. Pode ser no cachepô de madeira, com a placa acoplada. E no caso de região menos úmida, eu usei um vaso de plástico para manter mais umidade, porque ela seca muito rápido. E até foi bem. Por enquanto está indo bem aqui também. Vou deixar aqui para ver como que ela vai reagir aqui. E também pode usar, no caso, também uma cestinha para a banda, que também é bem areada, né? E seca rápido também. Tronquinho. Um tronquinho também, que aqui simula bem até a posição que ela é na natureza. Ela vai enraizar bem no tronquinho. E vai seguir normal. O melhor meio de cultivar é esse, que você pode molhar todo dia, que ela vai secar rápido. Não vai reter umidade em momento algum. E nesse sistema aqui, o legal é que quando a planta está com flor, é fácil da gente colocar um cachepô bonito, deixar ela acoplada para decorar dentro de casa, né? E depois, acabou a flor, já é fácil de voltar para o orquidário ou o local onde se cultiva ela. Aqui também a gente está mostrando aqui na tela para ser visível para todo mundo como que as raízes ficam. Então assim, ela vai sair para fora, o cachepô está aqui, só que ela já está saindo toda para fora. Não precisa se preocupar em replantar, trocar de vaso, porque elas gostam assim, dá para ver, quando a gente vê o bulbo gordinho, a raiz clara, não precisa mexer, é que ela está gostando do ambiente, do jeito que ela está sendo cuidada. Aqui a gente vai estar falando assim algumas pragas, as mais comuns em valqueriana, tá? A lesma, ela gosta de comer principalmente os brotinhos das flores, o momento que a gente mais espera, o momento tão esperado, depois de 1 ano de cultivo. Tem que tomar cuidado com lesma e caramujinho, porque a flor ela emite um perfume tão gostoso, mesmo fechada, que manda atrair de longe. Acho que eles correm. As lesmas e os caramujos eles conseguem correr nessa hora para ir atrás das nossas plantas. Aí tem também a questão da cochonilha, né? E o principal mesmo é a vaquinha. Essa, eu falo que é uma joaninha disfarçada, né? Uma joaninha do mal. Essa vaquinha também, ela toda vez que tem uma valqueriana com flor, pode procurar que você vai achar uma vaquinha rondando o orquidário, tá? O tipo de substrato pode ser usado, pode picar pedaços de madeira cerne, bem duro, madeira boa, de alta durabilidade, colocar no vaso, pode ser a casca de cedro picada, pode ser a casca de macadâmia. Eu não gostei muito do uso da macadâmia. A casca de peroba também picada, pode usar a casca de peroba amarrada, acoplada no vaso, botar aqui ou direto na casca. Aqui no caso é a casca de pino, um pedaço grande, não pode usar Ó, esse aqui é um exemplo daquele substrato comum, aquele que a gente comercializa. O importante é deixar sempre... Eu gosto de vaso de barro, para valqueriana principalmente. Um vaso de barro com bastante furo, porque o principal dela é que o vaso seja bem drenado. Tem que ter bastante furo para não acumular nenhum tipo de água, tá? A questão da adubação pode ser usado só o adubo de manutenção, 20-20-20. Se quiser usar de floração antes da floração, 2 meses, pode ser usado. Se não, se o ambiente for adequado, legal, bom, nem precisa de usar o adubo. Que a gente usa o Plant Prot, assim, uma vez na semana, 1 grama por litro do adubo. Eu até vou aproveitar para mostrar. Essa valqueriana aqui foi uma valqueriana que a gente até vendeu, deve ter sido para alguém do núcleo até, que daqui a gente já consegue ver a forma que ela tem, uma forma que é a mais desejada, né, pelas pessoas, que ela fica mais retinha. Aqui dá para ver que ela fica retinha de perfil. A gente queria falar um pouquinho da feiticeira, já foi falado em outra ocasião, no mês passado a gente comentou um pouco, é só para mostrar mesmo para vocês que
A feiticeira é uma planta feia. Eu trouxe os 2 vasos que a gente tem, tá aqui. Só que assim, é uma planta de bulbo pequenininho, murchinho. Quem olha para a feiticeira não dá nada para ela, né? Mas o formato da flor é maravilhoso. É a que forma a famosa gotinha ali entre as pétalas, né? A característica maior dela é essa. Ela é horrível para enraizar, para desenvolver, para crescer o bulbo. Ela é bem lenta o desenvolvimento dela. O que diferencia ela muito das outras é essas características aí. É uma coisa, até um detalhe bom, assim, porque é uma planta que está sendo super valorizada, muito cara, e eu vejo assim muita gente vendendo gato por lebre. Então, se alguém quiser comprar uma feiticeira, porque a gente tem desejos, né? Então, sempre prestar atenção na planta em si. Sempre quando alguém oferecer uma valquiriana, algum corte de valquiriana feiticeira, e esse bulbo tiver enorme, gordinho, cheio de raiz, desconfiem. Porque uma feiticeira, ela é legítima, verdadeira, vocês vão encontrar ela assim, com bulbo pequeno, mais murchinho, folha pequenininha. Então é uma boa dica para vocês poderem começar a comparar. Praticamente sem raiz, né? Sem raiz. Enquanto as outras assim que replantamos na mesma época, ó, um exemplo. Cheio de raiz. Ela cresceu 1 centímetro de raiz. E não deu flor ainda, que eu queria que ela tivesse florida para trazer para cá. Tá aqui a foto dela, a famosa gotinha. Essa aqui também é uma outra foto que a gente trouxe, que foi uma planta que foi vendida para alguém aqui do núcleo também. Para vocês separarem no formato. E aqui também ela de perfil. Quando vocês forem querer adquirir uma valquiriana, sempre prestar atenção nesse tipo de detalhe, que é o que diferencia uma valquiriana mais cara de uma mais barata. Essa aqui é só uma ilustração para demonstrar assim, a forma perfeita, que é o que todo colecionador, principalmente de valquirianas, eles buscam. É essa forma perfeita, dela se encaixar num círculo. Finalizando já, que a gente quis ser bem breve, eu só queria agradecer, eu queria dedicar essa palestra ao Jorge Kawasaki, que foi ele que me proporcionou assim, boa parte da minha coleção de valquiriana veio dele, foi confiada, dentre outras plantas da coleção particular dele, e faleceu recentemente, né? E assim, muita coisa que eu conheço de conhecimento foi obtida através dele. E essa foto aqui é interessante, que foi alguns meses atrás, antes dele ter tido a fratura na perna, ele fez questão de fazer uma pose, segurar esse livro na mão para sair na foto. Então, a gente dedica a ele essa palestra, tá, gente? Muito obrigada. Qualquer coisa, depois vocês vêm aqui, tira dúvida, pode olhar as plantas à vontade, tá? Obrigada, gente. No caso da valquiriana, da nobilho, elas é uma planta que enraiza muito bem, não tem necessidade de um estimulante para enraizamento. Só se tiver algum bulbinho só ali, que não quer dar raiz, alguma coisa, mas é bom ver se não tem algum caramujinho comendo a raiz, porque em questão de enraizamento, as duas são ótimas, não tem o que preocupar com raízes nela. E você diz algum adubo de enraizamento, no caso da feiticeira, deveríamos usar algum? Tem algum que você usa particularmente ou não? Eu uso o Plant Prot, que também tem nutrientes que é bom para enraizamento. Agora o estimulante para raiz mesmo eu não uso, nenhum. A dolosa, essa parte aqui, que é essa parte do labelo dela aqui em cima, ela é fechadinho aqui. Você pode notar que ele faz tipo uma coisinha fechando, ele nunca é liberado aqui. E a manchinha é um pouquinho maior também. Ela tem uma consistência mais aqui, ó, grossa, labelo, essa parte. E a sépula dela aqui é sempre mais larga também. A planta em si também é um pouco diferente. O bulbo é mais comprido, tende a ser bifoliado também. Entendeu? Na verdade, ela é
cruza entre a valqueriana e a lugera. Isso, é isso aí. Fala um pouquinho da canela seca. É fungicida sistêmico. Qualquer um, o povo usa muito, está usando, voltando a usar de novo, que é bom, que é natural, uma coisa que não faz mal, é a calda bordaleza. Água com cloro. Ah, tá, água de torneira. Água de A água torneira. de torneira sempre judia, mas o cloro ele evapora. Se você deixar a água pousar ali de um dia para o outro parada e usar no outro dia, já não vai ter mais, vai ser mais isenta de cloro aí, você pode usar normal. Porque assim, Gilberto, também, quando a gente pega a água, nossa água de torneira aqui, a partir do momento que a gente coloca a água no borrifador, alguns minutos depois o cloro já evapora, mas o uso do nosso vaporizador, tudo, para regar, qualquer cloro que venha sair no bico, ele já evapora mais rápido também. O ruim é quando a gente faz da mangueirada. Mangueirada, nem todo cloro tem tempo de evaporar antes de chegar na planta. Pode queimar sim. Não é o tipo de água. Sim. É porque todo mundo usa o mesmo tipo de água, né? Mangueirão e ela tá linda. Então, até eu lembrei agora de falar para vocês de um outro detalhe, assim, além da questão do vaso com boa drenagem, uma dica para quem não consegue fazer a valqueriana florescer ou não consegue fazer a valqueriana ficar mais bonita, a escolha do local no orquidário ou no seu jardim. No nosso orquidário, o que a gente faz? Coloca elas na parte mais alta, a parte mais quente, porque ela tem que achar que ela está lá em Goiás. Ela não pode saber de jeito nenhum que ela está aqui em São Paulo. Então, deixa ela no local mais alto, que receba maior luminosidade e que o cantinho que estiver mais quente. Então, você regando, ela vai escorrer a água, ela vai ficar no quentinho ali. Então, a probabilidade de ela se desenvolver melhor, soltar mais raízes e florescer, aumenta também, tá? Mais alguma dúvida? A calda bordaleza é usado o cal virgem e o sulfato de cobre na proporção 50-50. E tem na internet, eu não sei bem como que faz, que eu tenho que usar sempre o caderno para preparar. E tem lá tudo direitinho, depois eu mando um link pro grupo lá do WhatsApp para todo mundo ter uma noção certinha. Porque tem um esqueminha de colocar alguma coisa metálica e fazendo mistura até parar de corroer o metal. Aí é um ponto bom para usar. Na calda bordaleza você não usa mistura, tem umas caldas bordaleiras que já vem pronta. A melhor é a feita. O que você tem que tomar cuidado, a mistura, normalmente 30-30, 50-50, dependendo da fruta, a gente usa muito para uva. Mas o pH, isso pra gente é o maior problema. A gente já viu gente perder flor, perder de tudo por causa do pH. Então, quando você mistura, cada cal tem vamos dizer assim, uma variedade. Cal e sulfato de cobre. Então, você tem que ter um medidor de pH ali, tem aquele de papel, para ver se está ali próximo de 6, 7. A gente já pegou situações normais, dependendo da água, que foi a 12. Aí é jogar e tchau. Mas na internet tem bastante isso, né? Legal. Tem uma coisa interessante também que eu vou falar aqui, que até o Leandro pode comentar aqui da questão de como são as valquerianas que vocês acham na natureza, como elas são o formato delas. Pode falar um pouquinho. Bom, eu já vi muitas valquerianas na natureza, bastante, com flor, inclusive todo ano eu ia visitar o habitat e via elas floridas. Nunca vi uma que você olha e fala, nossa, igual você vai na exposição, você vê 50 valquerianas expostas. De umas 2.000 que eu já vi na natureza, não chega nem metade da mais ruim que vem em exposição. É tua coisa selecionada, cruzamento para obter a coisa melhor. Na natureza não tem isso, então é uma coisa boa ter planta que vai ter melhoramento genético, cruzamento melhor, porque tende a pessoa mais a puxar para comprar, ao invés de ir lá no mato buscar uma coisa que não vai valer nem R$10. Aqui até um exemplo aqui de uma nobilior também, que é nativa. Dá para ver a forma dela, é a minha motoqueirinha. Ela tomou muito vento, né, gata? Toda torta. E uma coisa que a Cláudia até comentou, a gente começou na reunião passada, que a gente fez um bate-papo aqui, quem pôde estar presente foi muito bom, né, e comentar desse problema da dolosa,
que infelizmente tem muita gente começando a orquidofilia, às vezes o pessoal vende uma coisa sendo outra, ou então vai misturando, e às vezes você até compra uma planta sem identificação. E a gente sempre pede, compra uma planta, compra com identificação, porque a coisa mais difícil depois é você conseguir achar o nome de uma planta híbrida, que é um híbrido complexo, tem várias plantas formando uma, possivelmente você nunca vai achar o nome, principalmente se for de produção em massa. E uma coisa também que a gente percebe atualmente, se você for olhar aqui como normalmente uma planta encontrada no mato, né? Como o Leandro comentou, são muito poucas aquelas plantas de formato bom. É pouco, e por isso também que o valor dela é tão alto, que são as plantas especiais, são plantas diferenciadas. A maioria não é. Só que também, da mesma forma que tem essas plantas, também tem gente também que cruza com dolosa e depois faz um retrocruzamento com valqueriana. Então, ao longo de tempo, ela vai perdendo aquela característica da dolosa, né? Com pétalas mais largas, o labelo mais diferenciado, e começa a puxar a característica da valqueriana. É claro que isso leva muito tempo. Se você for considerar que uma planta, desde o dia da polinização até uma segunda ou terceira floração, onde você vai ter uma ideia exata como vai ser aquela flor, você pode levar uns 6, 7 anos talvez. Então, se você for pensar num retrocruzamento para poder um melhoramento através de, no caso, hibridação, você pode levar uns 50, 60 anos ou mais. Então, não é da noite para o dia que você vai fazer uma planta ruim e se tornar boa. Então, eu tinha essa planta aqui, através só de seleção genética, tem uma planta boa. Não é assim. Demora um longo período de tempo daquela planta ruim, você selecionando, pode ser mais de 100 anos. Então, a gente tem que abrir o olho, às vezes, quando uma planta é muito boa, fazer, não foi por seleção, ela ficou assim. Muitas vezes tem uma hibridação escondida ali dentro, para trazer características que a pessoa quer, de uma forma mais rápida, né? Ou seja, você burla a natureza, e aí é que o pessoal comenta também que é puro por cruzamento, né? Você faz um híbrido, depois você vai voltando na valqueriana, e ao longo do tempo o percentual da outra planta, né, no caso da alodigese, é tão pequeno que a pessoa já considera como híbrido, de uma forma muito mais rápida. Mas aí ela é pura por cruzamento? Será que isso vale? Será que isso não vale? Fica a dúvida no ar. Então, vocês sempre pensar o prazo que você leva para fazer uma planta em torno de 6, 7 anos. Será que em 15 ou 20 anos tem tempo de uma pessoa fazer um trabalho de melhoramento genético? Será que vale? Será que tem tempo? Então fica a dúvida aí para vocês pensarem, tá bom? A Lene quer fazer uma pergunta? Vamos encerrar esse assunto. Como a palestra foi sobre valqueriana, nada mais que justo é trazer uma planta para a rifa, né? Então agora a gente vai estar sorteando o número. Essa aqui foi uma rifa à parte, uma rifa nossa aqui para a palestra, tá? Depois o Nato fez uma do núcleo, né? Número 11. 11.